Olá, vamos direto ao ponto hoje. Temos um material, olha, denso e fascinante. Trechos do volume 4 da História da Literatura Ocidental do Otto Maria Karpels. Uma obra fundamental, sem dúvida. Exato. E o nosso foco é um período, assim, de muita ebulição. Finalzinho do século XIX, comecinho do XX. Época de simbolismo, decadentismo, uma virada cultural forte na Europa, nas Américas, muita coisa acontecendo. Pois é. E a nossa missão aqui é tentar desvendar, com base no Karpels, as ideias principais, sabe? As conexões entre as correntes, os autores, o que realmente estava pegando na literatura ocidental nesse momento tão complexo. Vamos investigar isso. Perfeito. E para começar, acho essencial a gente sentir o clima da época, o tal fim do século. Ah, sim, o fim de século. Isso. Pensa num período de mudança acelerada. Indústria bombando, cidades crescendo loucamente, muita tensão política, social. Uma sensação de fim de mundo, talvez? Ou de fim de um mundo. Exatamente, um sentimento forte de que uma era estava acabando e, junto, uma busca quase desesperada por caminhos novos. Na arte, principalmente. E aí entra o simbolismo francês com força total, né? Com certeza. Ele surge como, digamos, uma resposta ao realismo, ao naturalismo, que focavam muito na descrição objetiva, né? Aquela coisa de retratar a realidade como ela é. Isso. Já os simbolistas queriam o contrário. Sugerir, evocar, usar a palavra para criar climas, sensações, não só descrever. Aquela frase famosa do Mallarmé, sugerir, eis o sonho. Perfeito. Suggérer, voilà le rêve. Tem um quê de anti-intelectualismo nisso, uma valorização da intuição, da música da palavra. Que lembra um pouco o romantismo, talvez, mas diferente. Lembra, mas com outra roupagem, né? Menos sentimental, talvez mais cerebral na sua construção, paradoxalmente. Interessante essa ideia da sugestão. E junto com isso, ou como parte disso, Karpov fala bastante do esteticismo, certo? Fala assim, aquela ideia da arte pela arte. Tipo, se refugiar na beleza para escapar de uma realidade que estava ficando meio feia ou difícil. Exatamente isso. É uma fuga consciente das tretas sociais, sabe? Uma fé quase religiosa na arte como algo separado, superior ao dia a dia. E o Karpov usa exemplos para ilustrar isso, né? Sim, ele cita o Walter Pater, um crítico inglês importante, compara ele a um monge dedicado à fé, só que a fé dele era a arte. Mas, importante, sem ingenuidade, era uma escolha. E o Oscar Wilde, claro, a figura mais pop, digamos. O Wilde é emblemático, embora Karpov analise com um olhar bem crítico, né? Aquela coisa toda de celebrar o artificial, a vida como obra de arte, que no fim deu no escândalo, na queda dele. Falando nessas figuras que marcaram a virada, o Karpov dá um destaque curioso para o Villiers de Lilles Adam. Parece que ele vê o cara meio deslocado no tempo. É bem isso. O Villiers é quase uma figura de transição. Os contos cruéis dele têm aquela pegada meio Edgar Allan Poe, macabro, fantástico. Influência clara, né? Claro. Total. Mas a obra que o Karpov realmente marca como símbolo é o drama póstumo Axel. Axel. É o que tem de tão especial ali. É um texto denso, carregado de simbolismo. Para Karpov, ele encapsula perfeitamente o espírito do evasionismo. Evasionismo? A fuga da realidade de novo? Sim, mas levado ao extremo. É a recusa do mundo prático em nome de um ideal, seja estético ou espiritual. Axel vira o símbolo dessa renúncia à vida em favor do sonho da arte. Uma escolha radical. Uau! E o Mallarmé que você citou antes? Karpov fala do hermetismo dele. O que significa isso? É só escrever de um jeito difícil de entender? Não é só dificuldade por dificuldade, não. O hermetismo do Mallarmé, na leitura do Karpov, é uma tentativa radical de purificar a linguagem da poesia. Purificar como? Ele queria tirar o que chamava de anedota, sabe? A historinha, a descrição mais direta, para chegar na essência pura da palavra, no poder de sugestão quase mágico dela. Entendi. Tipo, o som, a imagem que a palavra evoca, mais do que o significado literal? Exato. Karpov até sugere que o método era quase fenomenológico, buscar a essência das coisas pela palavra.
O resultado são poemas que, muitas vezes, não têm uma interpretação única, sabe? Exigem que o leitor participe, construa o sentido junto. Uma poesia que quer ser um mundo em si, não só um espelho do mundo. Perfeito. Quer substituir a realidade, não só a refletir. É bem forte isso. Muito forte. E aí temos o Rimbaud também, outra figura explosiva dessa época, como o Carpeaux vê ele. O Rimbaud é o meteoro, né? Radical, total. Ele pega a sugestão, a irracionalidade e leva ainda mais longe que o Baudelaire, que foi uma inspiração para ele. Em que sentido mais longe? Nas iluminações, no barco ébrio, a lógica meio que some. As imagens se chocam de um jeito alucinado quase. O hermetismo dele é diferente do Mallarmé. Como assim? Vem mais dessa condensação extrema, de cortar as ligações lógicas, sabe? Cria um fluxo que parece de sonho ou pesadelo. E, claro, tem o grande mistério. O abandono da literatura. Ele parou de escrever super jovem, né? Exatamente. E o silêncio total depois. Isso intriga demais. E o Carpeaux, ele arrisca uma explicação para esse abandono? Olha, ele explora as várias leituras que existem sobre o Rimbaud. O místico, o revoltado, o precursor do surrealismo. Mas o que ele enfatiza é a separação brutal entre o poeta e o homem que veio depois. O cara que foi para a África virou comerciante. Esse mesmo. É como se o poeta tivesse explorado os limites da linguagem e da revolta até um ponto sem volta, talvez. E aí o homem fez a ruptura total na prática. Foi a encarnação extrema do evasionismo, rompendo com tudo da Europa que ele tinha rejeitado na poesia. Como se não tivesse mais nada para dizer com palavras depois de levar a visão ao limite. Exato. Uma cisão radical entre arte e vida. Fascinante. E enquanto essa galera mergulhava no hermetismo, na revolta, tinha outras vozes na França. O Carpeaux menciona o Anatole France como um contraponto. Sim, sim. O Anatole France é a outra linha. Ele vem mais do parnasianismo, valoriza a clareza, a forma elegante, um ceticismo irônico. Mas bem comportado, digamos. Carpeaux o coloca como um homem da Terceira República, mais integrado na sociedade burguesa. Bem diferente dos marginais como Verlaine ou Rimbaud. E a obra dele tinha valor para o Carpeaux? Tinha. Ele era um prosador muito culto e espirituoso. Os romances e crônicas dele fizeram um sucesso enorme. Carpeaux admira a prosa, a elegância, mas o vê como menos profundo, menos inovador que os simbolistas. Mais representativo de uma certa estabilidade, um racionalismo que o simbolismo estava justamente botando em questão, né? Entendi a diferença. E essa onda simbolista, ela ficou só na França mesmo ou se espalhou? Que nada. A análise do Carpeaux mostra justamente como essas ideias viajaram. A Bélgica, por exemplo, vira um centro super importante. Ah, é? Não imaginava. Sim, teve um movimento lá, La Jeune Belgique, que buscava criar uma literatura própria belga, mas super conectada com o que rolava na Europa. E quem são os nomes importantes nesse cenário belga, segundo o Carpeaux? Ele destaca alguns nomes-chave. O Georges Rodenbach, com aquele romance Bruges la Morte, virou símbolo do decadentismo belga. Explorava muito a melancolia, o silêncio, a morte ligados à cidade de Bruges. Clima pesado, hein? Totalmente. E tem o Maurice Maeterlinck. Hoje talvez a gente lembre mais por causa da ópera Pelléas et Mélisande, do Debussy, que usou uma peça dele, né? Sim, conheço a ópera. Pois é, mas ele foi um poeta e dramaturgo fundamental na época. Os dramas dele criam uma atmosfera muito particular, de espera, de medo, de uma angústia diante do invisível. Carpeaux fala até numa Flandres apocalíptica na obra dele. Flandres apocalíptica? Nossa, que imagem. E a poesia dele? A poesia lírica também tem essa pegada meio de balada medieval, meio mística, as 12 canções, por exemplo. Interessante. Mais alguém importante na Bélgica que ele menciona? Menciona assim o Émile Verhaeren, e ele é interessante porque tem uma trajetória diferente. Como assim? Ele começa descrevendo a dureza, a desolação do campo e a brutalidade das cidades industriais. Livros como As Campinas Alucinadas, As Cidades Tentaculares. Uma visão bem sombria, poderosa. Bem fim do século também, né? Essa visão da cidade. Totalmente. Mas depois, a poesia dele dá uma virada. Ele passa a celebrar a energia da vida moderna, a ciência, o progresso, como em As Forças Tumultuosas.
É como se ele tentasse abraçar o século XX que estava chegando, em vez de fugir dele. Que virada, bem diferente do evasionismo que a gente estava falando. E fora desse eixo França-Bélgica, como essas ideias repercutiram? O Carpo leva a gente para outros lugares. Leva sim, ele vai mapeando essa expansão. Na Escandinávia, por exemplo. Na Suécia, ele dá um destaque para Selma Lagerlöf. Ah, a autora de Nils Holgersson. Essa mesma. Ela segue um caminho bem diferente do simbolismo mais fechado, né? Foca na arte de contar história, resgata lendas, folclore, como em A Saga de Gösta Berling ou no Nils Holgersson. Carpeu elogia muito essa capacidade dela de encantar, de prender a atenção de adultos e crianças com a narrativa. Uma abordagem diferente, mais voltada para a tradição, talvez? É, uma valorização da narrativa oral, do poder da história bem contada. Legal. E na Itália, o clima era parecido? Na Itália, a coisa pegava fogo também. Tinha uma reação forte contra o classicismo do Carducci, que era a grande figura, e aí surge um nome incontornável, Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio. Figura polêmica, né? Muito. Carpo tem uma visão bem crítica do homem D'Annunzio. Chama de impostor, plagiador, um esteta totalmente obcecado pela própria imagem. Nossa, impostor, pesado. Mas e a obra? Salva alguma coisa? Salva, e muito. Apesar de detonar o homem, Carpo reconhece o D'Annunzio como um mestre da palavra, um criador com uma riqueza poética, uma sensualidade verbal imensa. Tipo? A obra dele, tipo o romance O Prazer, Il Piacere, mistura tudo, decadencismo, esteticismo, até um pouco de naturalismo. Cria um estilo super rico, vibrante, que marcou demais a época. Entendi. Mas ele também gerou reações contrárias, imagino. Gerou. Carpo fala dos poetas crepuscolari. Eles buscaram um tom mais intimista, melancólico, irônico, uma fuga dessa coisa grandiosa do D'Annunzio. E tinha mais alguém importante na Itália, além do D'Annunzio e dessa reação? Tinha sim, o Giovanni Pascoli, um poeta que Carpo valoriza muito, com uma musicalidade incrível, um olhar quase de criança, meio triste para as coisas simples. Um simbolismo muito pessoal, sabe? Menos francês, mais dele mesmo. Que interessante essa diversidade de respostas dentro de um mesmo país e na Península Ibérica e na América Latina. Como o Carpo enxerga a chegada dessas ideias por lá? Olha, em Portugal, ele menciona a importância cronológica do Eugênio de Castro, com O Aristos, que meio que introduz o simbolismo lá, mas destaca mesmo a poesia do Camilo Peçanha. Peçanha. O que ele tinha de especial? Uma musicalidade muito refinada na linha do Verlaine. E uma vida peculiar, né? Viveu meio recluso em Macau, poesia cheia de imagens sugestivas. E na Espanha? O contexto era diferente, né? Bem diferente. Marcado pela crise depois de perder as colônias, Cuba, Filipinas, em 1898. Isso gera a tal geração de 98. Que buscava entender a Espanha, a alma espanhola. Exato. Figuras como Miguel de Unamuno, com aquela angústia filosófica do sentimento trágico da vida, o conflito fé e razão. E o Azorín, um esteta mais voltado para o tempo, para os detalhes da vida castelhana, para os clássicos. Todos reagindo a essa sensação de decadência nacional. E o Antônio Machado, ele entra nessa geração de 98? Entra total. Machado é central para o Carpio nessa geração. A poesia dele evolui, né? Começa mais simbolista, depois vai para uma meditação profunda sobre a paisagem, a alma de Castela, a passagem do tempo, a morte. Aqueles versos famosos, caminhante não há caminho. Se faz caminho ao andar, exato. Resume um pouco essa visão existencial, essa busca de sentido na própria caminhada, na paisagem dura de Castela, uma linguagem mais sóbria, mais carregada de sentimento. Lindo isso. E atravessando o oceano, o modernismo hispano-americano, Carpeu fala disso. Fala, é claro. E aí a figura dominante, o cara que mudou o jogo, foi o nicaragüense Rubén Darío. Ah, Darío. Azul, prosas profanas. Exatamente. Ele promoveu uma renovação gigantesca na linguagem poética em espanhol. Carpo até discute a polêmica.
Ele era um gênio original que sintetizou tudo: parnasianismo, simbolismo, decadentismo, ou um grande copiador de influências. E qual a conclusão do Karpó? Olha, ele reconhece as influências, mas o ponto é que a síntese dele foi tão poderosa que revitalizou a poesia em espanhol. A influência foi, assim, avassaladora, tanto na América Latina quanto na própria Espanha. Ele menciona também outros nomes importantes, claro, como o mexicano Amado Nervo, o argentino Leopoldo Lugones. É muita gente, muito movimento acontecendo ao mesmo tempo. E no mundo germânico, no leste europeu, como foi lá? Carpo dá uma atenção especial para Viena, o fim do Império Austro-Húngaro, né? Uma capital culturalmente riquíssima, mas com aquele clima de fim de festa, de declínio, uma sensualidade meio melancólica. E quem representa isso na literatura? O Arthur Schnitzler é o grande cronista dessa Viena pro Carpo. Ele explora muito a psicologia das relações amorosas, a fragilidade da vida, a sombra da morte. Carpo até vê nele um precursor da psicanálise, pelo jeito como ele desnuda as motivações escondidas dos personagens. Interessante essa conexão com a psicanálise nascendo ali também. Totalmente. E outra figura-chave é o Hugo von Hofmannsthal, um poeta com um lirismo incrível no começo, depois se volta para o drama. Ele tenta resgatar uma visão de mundo mais ordenada, inspirada no barroco austríaco, sabe? Como uma forma de lutar contra o caos moderno que ele sentia chegando. Uma busca por ordem no meio da desordem. Faz sentido. E o Rilke? Ele também surge nesse ambiente. O Rilke, embora seja de Praga, está super ligado a esse universo de Viena, do Império. O Carpo acompanha a evolução dele, né? Começa com uma poesia mais etérea, musical, bem na linha simbolista. E depois muda. Muda bastante, principalmente depois do contato com o escultor Rodin, em Paris. Ele busca uma objetividade maior. É a fase dos novos poemas, Neue Gedichte, onde aparecem os famosos Dingedichte. Dingedichter? O que é isso? Poemas coisa. Exato. É como se o Rilke tentasse capturar a essência de um objeto, de um ser, uma pantera enjaulada, uma estátua antiga, pela linguagem. Dar forma verbal à existência concreta daquilo com uma precisão, uma concentração absurda. Que ideia! Tentar fazer a palavra ser a coisa. É por aí. Depois ele passa por uma crise profunda que ele explora naquele livro Os Cadernos de Malte Laurens Brigg, e aí chega na fase final das grandes elegias de Duino e dos sonetos a Orfeu. Que são as obras mais famosas, né? Sim. Ali ele afirma a necessidade de aceitar a vida inteira, com dor, com morte, para poder cantar a existência. É daí que vem aquele verso famosíssimo do Muss dein Leben enden. Precisas mudar tua vida. Uau! Que trajetória intensa. E rapidinho, para a gente ter um panorama. Rússia, Polônia, República Tcheca, Carpeu passa por lá? Passa sim. Na Rússia, ele vê o Tchekov como uma transição importante, um realista que vai além do naturalismo, porque foca muito na atmosfera, na compaixão pelas vidas meio fracassadas, né? Sim, a melancolia do Tchekov é única. E depois vem o simbolismo russo com força. Poetas, prosadores explorando o misticismo, o demoníaco, a decadência moral. Ele cita o Fyodor Sologub, autor de O Pequeno Demônio, que é bem representativo disso. Na Polônia, o destaque é o Stanisław Wyspiański. Quem foi ele? Um gênio múltiplo, poeta, pintor, dramaturgo. Em peças como O Casamento, ele mistura folclore, história, crítica social, tudo de forma simbólica muito poderosa. E na poesia tcheca, Karpel aponta o Ottokar Blizina como uma voz muito original, com os hinos cósmicos, influenciado por filosofia, misticismo. Caramba! É realmente um mapa literário imenso dessa época. E você mencionou lá no começo o contexto social, político-indústria, tensões. O Carpeu amarra isso tudo com essa explosão de movimentos literários? Amarra sim, e essa é uma das grandes sacadas da análise dele. Ele não vê a literatura flutuando no vácuo, sabe? Faz sentido. Ele argumenta que a crise do individualismo liberal, que estava rolando, com a ascensão das massas, do poder econômico concentrado, ele até cita os trusts, a organização dos trabalhadores, tudo isso se reflete no evasionismo de muitos artistas. A fuga para a Torre de Marfim da arte seria uma resposta a isso. Exato.
O esteticismo, essa fuga, seria uma reação a essa sociedade cheia de conflitos. E o anti-intelectualismo, a busca por misticismo, por verdades além da razão, também podem ser vistos como respostas à complexidade, à insegurança desse mundo moderno que estava nascendo ali. Uma busca por sentido fora do sistema que parecia estar entrando em crise. Isso. Ele até usa uma ferramenta de análise interessante, o teorema da geração, a ideia de que escritores que se formam na mesma época tendem a reagir de formas parecidas ou opostas, mas em relação aos grandes eventos históricos, tipo o caso Dreyfus na França ou a crise de 98 na Espanha. Isso ajudaria a explicar por que certos temas e estilos aparecem juntos em determinados momentos. Interessante essa ideia de geração. Então, fechando um pouco essa nossa conversa sobre o material, fica essa imagem de uma literatura super diversa, mas com linhas de força em comum. Tipo essa presença forte do simbolismo e suas variações, e respostas bem diferentes para as transformações da época, né? Exatamente. O Carpo mostra essa tensão o tempo todo. De um lado, a tentação do refúgio na arte pura, no esteticismo, no hermetismo. Do outro, tentativas de se engajar com a realidade social, política, como a gente viu no Verhaeren ou na geração de 98 espanhola. Não é uma relação simples de causa e efeito. De jeito nenhum. É uma interação complexa entre o contexto e a obra. E o mais impressionante, eu acho, é a modernidade de muitas dessas experiências. Mesmo que alguns autores não sejam tão lidos hoje. Sim, a radicalidade da linguagem de um Mallarmé, de um Rimbaud, as explorações psicológicas do Schnitzler, as questões existenciais do Rilke e do Unamuno, tudo isso continua a ecoar muito forte. Eles estavam lidando com dilemas que ainda são nossos, de alguma forma. Sem dúvida. A relação arte e vida, o lugar do indivíduo na sociedade, o peso da tradição versus a busca pelo novo, são questões que continuam aí, né? Perfeito. E para a gente terminar, deixar uma provocação no ar, inspirada nessa análise tão ampla do Carpo, ele mostra como escritores de lugares tão diferentes, Viena, Buenos Aires, Estocolmo, Lisboa, pareciam respirar o mesmo ar, sentir as mesmas angústias, mesmo sem se conhecerem diretamente muitas vezes. É verdade. Essa conexão subterrânea é fascinante. Então fica a pergunta: será que essa sensação do fim de um século, de viver num mundo em transformação profunda, cheio de incerteza, mas também de possibilidades artísticas radicais, ainda encontra ecos hoje na nossa própria experiência, na literatura atual? O que essa era de tantos ismos pode ensinar sobre como a arte busca dar sentido ao mundo, especialmente em tempos de crise?